Nossos repórteres mostram o cenário de guerra em São João Batista, na Grande Florianópolis, a cidade mais atingida pela chuva em Santa Catarina. BR-376, buscas entram no 4º dia na região atingida pelo deslizamento de terra na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Polícia Civil deflagra ação contra a quadrilha que promovia drive-thru de cocaína em Chapecó, no oeste do estado. E veja também, torcedores acompanham a derrota do Brasil para Camarões pela Copa do Mundo do Catar. Adversário das oitavas de final vai ser a Coreia do Sul. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com os estragos provocados pela chuva em Santa Catarina. Em Florianópolis, moradores dos locais atingidos passaram o dia às voltas com os estragos provocados pelo temporal. Os carros passam devagar e os pedestres calculam os passos para não molhar os pés neste bairro de Florianópolis. A água segue acumulada em várias partes da estrada e a lama toma conta do percurso. Mariana vem de moto com o marido para o trabalho. Hoje, ela precisou fazer parte do caminho a pé. Bem complicado, porque eu venho de moto e, na verdade, eu tenho que parar um pouco antes do meu local de trabalho para poder passar. E, às vezes, é bem dificultoso, porque os carros passam e acaba molhando, né? Ontem mesmo eu vim, tive que descer novamente aqui para poder atravessar e acabei me sujando toda por conta do barro, que estava muito barro, tinha muito barro. Então foi bem horrível mesmo. Além da chuva, os moradores têm que lutar contra outro inimigo, o barro. Não tem como acessar esta rua aqui no bairro Córrego Grande sem sujar os veículos. A equipe de limpeza chegou aqui bem cedinho para poder ajudar os moradores que precisam sair de casa. E olha que não é a primeira vez que essa quantidade de barro fica acumulada por aqui. Existe um loteamento lá em cima que não é a primeira vez que desce esse barro. Desce aqui, a água vai descendo e ela vai entupindo os bueiros. Próximo do local, outros moradores se viram como podem para limpar as entradas de veículos, enquanto as equipes da prefeitura não chegam. E tá desse jeito aí, ó, os moradores não conseguem entrar com seus carros, está bem complicado aqui. No bairro vizinho, o Centro Tecnológico da UFSC também está sendo recuperado, depois que o local foi completamente alagado. Igor teve as aulas suspensas ontem e hoje retorna para a rotina. Como o córrego ficou bem forte, ele levou a terra embaixo da calçada e ele está um pouco perigoso, mas andando acho que foi mais isso e a sujeira também. Córrego grande para baixo, desceu muito barro. Parte de uma das calçadas do Centro de Tecnologia da UFSC cedeu durante a noite desta quarta-feira, depois que o córrego que passa ao lado do estacionamento transbordou. O local agora está interditado e uma faixa de segurança impede a passagem dos alunos. Em Palhoça, o dia também foi de reconstrução nas áreas afetadas pela chuva. Muita gente teve que ir para abrigos após ter tido as casas invadidas pela água. Mais de 500 pessoas passaram a noite nos abrigos abertos pela Prefeitura de Palhoça. Este, no bairro Passa 20, também é ponto de coleta de doações destinadas às famílias atingidas. Andressa teve a casa completamente alagada e recebeu mantimentos. É bastante importante, porque mais pessoas abrigadas, daí eles estão ajudando, é muito importante pra gente. Que as perdas dos nossos bens a gente conquistou, mas daí a gente tem que vir atrás buscar as coisas. Para os moradores, as doações são essenciais neste momento, assim como o cadastro realizado pela equipe da Prefeitura para controle dos atingidos pelas chuvas. Enquanto isso, a Prefeitura da Palhoça monitora as regiões mais atingidas. Os principais focos são as casas isoladas e as que continuam sem energia e abastecimento de água. Agora é a reconstrução mesmo, a gente acompanhar esse pessoal, esses bairros, dar um atendimento para quem mais precisa. A gente sabe que afetado, direto ou indiretamente, todos os palhocenses foram, mas tem aqueles que precisam de muito mais de atenção. Em Joinville, a prefeitura trabalha para reconstruir pontes e vias atingidas, danificadas pelas fortes chuvas. Veja com o repórter William Tenório. A Defesa Civil de Joinville registrou 146 ocorrências. Foram casos de alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e destelhamentos. A região mais atingida foi a do bairro Quiriri, no distrito de Pirabeiraba. Os rios da região saíram do leito normal, destruindo pontes e vias, deixando a comunidade isolada. Equipes da Secretaria de Infraestrutura finalizam o trabalho de reconstrução de parte da principal estrada que liga a localidade, que havia cedido com a força e o volume das águas da chuva que levaram as pedras da margem do rio. Na manhã de hoje foi iniciada a limpeza na área da ponte de acesso ao Baixo Quiriri. Será preciso verificar a situação dos fundamentos da ponte e isso só será possível quando as águas baixarem para então
iniciar a reconstrução da ponte que foi totalmente destruída. Somente em Joinville foram 556 milímetros de chuva registradas no último sábado. Para o período era esperado somente 150. Ainda há 2 bairros que estão com pontos de alagamentos que somente com carros altos é permitido a passagem. A Prefeitura de Joinville trabalha nos pontos, principalmente na área rural, para reconstruir pontes e estradas. Os trabalhos se iniciaram desde a última segunda-feira e se estendem ao decorrer do final de semana. Daqui a pouco mais informações da chuva em Santa Catarina. Agora a gente fala da tragédia da BR-376 entre Paraná e Santa Catarina. Os trabalhos dos bombeiros na região de Guaratuba entraram no 4º dia. As buscas por sobreviventes encerraram. O 4º dia de buscas por desaparecidos trouxe uma notícia um pouco mais animadora. O Comando de Operações reduziu para 14 o número de pessoas envolvidas na tragédia. Antes, a estimativa apontava mais de 30. Até agora, 6 pessoas foram resgatadas com vida. 2 morreram. 6 carretas e 3 carros de passeio foram retirados do local. Ainda continuamos no local com a guarnição especializada do GOST, do Corpo de Bombeiros, fazendo uma varredura no local utilizando dos cães. Então nós temos ainda a possibilidade de encontrar mais alguma coisa, né, de veículos e focando principalmente na questão se há mais vítimas ou não. Com a melhora do tempo, as equipes da concessionária responsável pelo trecho conseguiram retirar quase toda a lama que estava sobre a pista. Amanhã de manhã vai haver uma vistoria para saber se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do deslizamento e se houve falha nos procedimentos da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pelo trecho nos momentos anteriores à tragédia. A concessionária afirmou que o trecho é monitorado e não apresentava risco. A Polícia Rodoviária Federal disse que o bloqueio é de responsabilidade da concessionária. Para o fim de semana, o tempo melhora em Santa Catarina, só que a previsão de temporais localizados permanece. Os detalhes para o sábado e o domingo agora no Band Cidade. Uma massa de ar mais quente e úmido influencia o tempo neste fim de semana. Com isso, o sábado vai ser de sol entre nuvens no estado. À tarde e à noite tem condição de chuva, com risco de temporais localizados. As temperaturas vão estar mais elevadas em todas as regiões catarinenses. Na capital, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 30. Em Criciúma, mínima de 21 e máxima de 33. E em Itajaí, mínima de 22 e máxima de 29. No domingo, instabilidade com nebulosidade variável, aberturas de sol e condição de pancadas de chuva com trovoadas. Essa condição começa entre o oeste e o Planalto Sul e atinge as demais regiões a partir da tarde. Permanece o risco de temporais localizados. As temperaturas vão seguir mais altas no estado. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Blumenau, variação entre 20 e 31. Em Lages, mínima de 15 e máxima de 27. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Logo mais depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Alana Canepa. Confira. Veja logo mais no Jornal da Band, Uruguai eliminado e Brasil classificado. Direto do Catar, Elia Júnior e Glena Kozlovski trazem todos os detalhes dos jogos da Copa. Lula diz que já tem 80% dos ministérios definidos e volta a garantir que o salário mínimo vai ter aumento real. Band lidera a lista do que mais bombou no YouTube em 2022. Transmissão do debate presidencial no primeiro turno atinge 14 milhões de visualizações. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. Estamos de volta com o Band Cidade, agora com o drama vivido pelos moradores de São João Batista, na Grande Florianópolis. A cidade foi a mais atingida pela chuva em Santa Catarina. O repórter Ronaldo Penido está lá e traz ao vivo as informações aqui pra gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Pelo que eu estou podendo ver aí pelas imagens, o cenário realmente é de guerra por aí, né? Conta um pouquinho do que você viu por aí, por favor. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Rodrigo, o cenário por aqui é de guerra. A cidade está devastada, já que o município de São João Batista ficou 80% debaixo d'água
na chuva da última quarta-feira. E hoje nós passeamos por aqui, pelo município, pelas ruas, nós vimos muitas pessoas para fora de casa, limpando as suas residências, limpando os seus comércios, muitas pessoas se abraçando, chorando, tentando consolar umas às outras, já que o município foi um dos mais castigados pelo temporal que atingiu o nosso estado, o estado de Santa Catarina. Nós visitamos também os abrigos improvisados aqui pela Prefeitura, pelo município de São João Batista, e nós estamos aqui em uma das ruas que foi bastante atingida por conta dessa chuva. Nós encontramos a Elizabeth, ela que é empresária, tem uma loja de cosméticos e hoje o dia foi de faxina aqui na loja dela. Ela e os seus familiares estão fazendo uma verdadeira limpeza aqui, um mutirão para recomeçar a vida, né, para tocar a vida em frente. É difícil, né, Elizabeth? Depois dessa chuva, desse temporal que castigou o município, tem que encontrar força para continuar, não é mesmo? Boa noite. Boa noite. É muito difícil, é complicado. A gente nunca tinha passado por uma situação dessa. Não se esperava tanta chuva em tão pouco tempo. Aqui, na outra vez que teve, em 2011, entrou 30 centímetros de água, agora foi 1,5 metro. Então, foi muita água em muito pouco tempo. Realmente, o nível do rio Tijucas, que passa aqui perto, passa atrás da sua loja, subiu muito, né? O nível do rio Tijucas passou de 9 metros de altura. A rua aqui foi tomada pela água. Foi tomada, a água subiu muito rápido. A minha loja, a gente marcou, começou a entrar água 8 horas da manhã. Às 8h10 ela estava com 30 centímetros de água dentro já, então foi muito rápido mesmo. E dali para frente só subiu e baixar mesmo, a água começou a baixar lá pelas 6 horas da noite. E vocês estimam perdas, prejuízos provocados pela chuva? Sempre se perde alguma coisa, né? A gente perdeu muitos equipamentos eletrônicos que tinham na loja, impressora, máquina de cartão, porque a gente deixou em cima de um balcão que é alto o balcão, não achou que fosse tanta água e aí ali se perdeu tudo. Tá certo. Obrigado, dona Elizabeth. Boa sorte aí neste recomeço para você e também para todos os atingidos aqui em São João Batista. E nós percorremos durante a tarde aqui as ruas do município para acompanhar como é que está a situação. Veja na reportagem. Os moradores de São João Batista ainda estão contando os estragos provocados pela chuva. De acordo com a Defesa Civil Municipal, 15 mil pessoas foram atingidas pelo temporal e 1.300 estão desabrigadas. O seu Paulo teve a casa e a fábrica inundadas pela enchente, que castigou o município. A água subiu muito rápido, não deu tempo de a gente levantar muita coisa. Lá em casa a gente perdeu móveis, no caso, né? E na empresa também, né? O que deu para levantar de máquina a gente levantou, mas que nem eu comentei, foi muito rápido, entendeu? Até o pessoal que mora há mais tempo aqui em São João Batista comentou que nunca viu coisa igual. Nós estamos em um dos bairros mais atingidos pela chuva em São João Batista. Por aqui, muitas casas ficaram debaixo d'água. Para se ter uma ideia dos estragos provocados pela chuva, o nível da água nesta casa passou da minha altura. Pelas ruas, um cenário de destruição, perdas de móveis, roupas e alimentos. A Jayziele foi uma das pessoas que teve a casa atingida e veio buscar apoio em um dos centros de distribuição de roupas e alimentos. A minha casa foi atingida com a água até pela janela. A gente perdeu praticamente tudo. O que a gente conseguiu salvar foi geladeira, fogão que a gente botou para cima das mesas, de cadeira. E que a gente chegou lá estava tombado também. E o que a gente conseguiu salvar mesmo foi a cozinha. A solidariedade move muitos moradores. E o Alisson ainda encontrou forças para levar mantimentos para quem precisa. Aí ontem nós ficamos até tarde também ajudando na hora que deu uma baixada da água, ajudando a galera nas casas, tirar as coisas e limpar lá. E hoje acordamos cedo de novo, às 6 horas da manhã, já para ajudar voluntariamente. Aí fui lá na fábrica que eu trabalho também, já ajudar a limpar lá. O município está recebendo ajuda de todas as partes do país. E por aqui, toda hora chegam caminhões e até helicópteros trazendo mantimentos. A demanda maior que as pessoas vêm apresentando, né, é de material de higiene, material para limpeza, porque como a lama tomou conta da casa, elas querem limpar, e água, né? Porque nós estamos com falta de água no município, então precisam de água potável. Uma verdadeira força-tarefa foi montada para trabalhar na reconstrução do município.
cuja economia cresce impulsionada pelas indústrias de calçados. Temos até que agradecer aos outros municípios que estão ajudando. Nós temos muitos municípios aqui no nosso município hoje ajudando, várias caçamba, caminhão-tanque, máquina, né? Bombeiro. Então, tem muita gente trabalhando. Acho que se todo mundo trabalhar assim uns 4, 5 dias, consegue botar pelo menos a destrancar a rua, né? Para o pessoal poder ir e vir, né? Tá, e, portanto, muito importante esta solidariedade do povo catarinense que está ajudando o município de São João Batista na reconstrução, porque a vida precisa seguir. Agora os próximos dias vão ser de limpeza, a água, o abastecimento de água tinha sido interrompido, parece que já foi arrumada a situação e em breve vai ser normalizado o abastecimento de água por aqui e a gente espera que logo São João Batista se recupere destes estragos. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações, pelo trabalho de vocês aí em São João Batista. Torcemos realmente, né, que a cidade se recupere o mais rapidamente possível. Obrigado, bom fim de semana para você. Vamos agora às outras notícias desta sexta-feira. Vamos falar agora da Operação Metástase, deflagrada pelas polícias civil e militar com apoio da Guarda Municipal de Chapecó para combater o tráfico de drogas. 142 agentes participaram da ação. De 6 meses de investigação, as apurações identificaram que uma família comandava uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas na região. É uma investigação que foram utilizadas várias técnicas de investigação. Durante o levantamento dessas provas, desses elementos, contamos com o apoio tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal. Foram apreendidos veículos, aparelhos celulares, drogas, armas. E também foi conseguida a internação de 3 adolescentes. Nós conseguimos cumprir 2 mandados de internação de 2 adolescentes envolvidas com esse grupo criminoso. E, além disso, foram conduzidos também outros 3 adolescentes com possível envolvimento. Serão investigados da mesma forma. E, por parte da DPCAM, foram colhidos elementos probatórios relativos aos adolescentes e que serão analisados nos próximos dias, a fim de comprovar a autoria, a materialidade desses atos infracionais e também identificar outros possíveis adolescentes envolvidos com a prática ilícita. As investigações apontaram que o tráfico era feito como uma espécie de drive-thru de cocaína. Os usuários procuravam a droga e eram atendidos pela quadrilha, que captava pessoas para servirem como olheiros, para avisar aos criminosos sobre a chegada da polícia, além de proprietários de casas no bairro São Pedro, que serviam de abrigo para os bandidos em fuga. Teve também a operação conjunta do GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, e da Polícia Civil em Uruçanga, no sul catarinense. A operação OTAN apura um caso de corrupção na Câmara de Vereadores do município. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, além de uma série de medidas cautelares. Segundo a Polícia Civil, as investigações apuram a prática de corrupção ativa no âmbito da Comissão de Investigação Processante instalada na Câmara de Vereadores de Uruçanga. A Operação OTAN é a 3ª fase da Operação ERA, que investiga um crime de peculato cometido por um vereador de Uruçanga. A 2ª fase, denominada Zebra, gerou 2 inquéritos policiais, que estão em fase de análise de documentos apreendidos. Em nota, o presidente da Câmara Municipal de Uruçanga informou que não vai se manifestar sobre o caso porque as investigações da operação estão em segredo de justiça. E uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e militares apreendeu 184 quilos de maconha na BR-101 em Passo de Torres, extremo sul do estado. Os policiais faziam abordagens em conjunto no posto da PRF quando abordaram um carro que circulava pela rodovia. Após uma vistoria no veículo, foram encontrados 290 tabletes de maconha, que totalizaram os 184 quilos do entorpecente. O motorista de 29 anos de idade, preso em flagrante, foi levado para a Delegacia de Polícia de Torres, no Rio Grande do Sul. Um incêndio de grandes proporções atingiu a penitenciária agrícola em Palhoça, na Grande Florianópolis. Felizmente, ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, as chamas atingiram 2 galpões de uma empresa instalada na penitenciária, onde os apenados prestam serviço. Os bombeiros utilizaram 12 viaturas e 30 agentes, entre militares e comunitários.
Foram utilizados também 100 mil litros de água para combater o fogo. Não houve feridos. Os internos estão em alojamentos distantes do local do incêndio. As causas ainda não foram determinadas. A Secretaria informou também que as providências legais e periciais foram tomadas para esclarecer circunstâncias e responsabilidades. Não foi necessária a transferência de internos. E foi divulgado hoje o balanço da última etapa da Operação Petróleo Legal, finalizada nesta quinta-feira. Foram fiscalizados 55 postos de combustíveis em Florianópolis e em outras 14 cidades do estado. A operação resultou em 46 autuações, 28 bicos interditados ou reprovados e 291 produtos vencidos em lojas de conveniência. Foram fiscalizadas 231 bombas e realizados 154 testes de qualidade. As principais irregularidades constatadas foram a falha na exibição de preços, a ausência de lacres nas bombas de combustível e a entrega de 180 mililitros de combustível a menos para o consumidor a cada 20 litros abastecidos. O assunto agora é a extrema pobreza e a pobreza. As duas cresceram no Brasil em função da pandemia. Um estudo foi feito pelo IBGE e apontou que esse crescimento foi recorde em 2021. São 62 milhões e meio de brasileiros abaixo da linha de pobreza. Desse total, 17 milhões e 900 mil brasileiros estão na extrema pobreza. O IBGE também divulgou a situação nos estados do país e eu tenho os dados aqui no telão do Band Cidade. Vamos a eles. Eu começo pelos maiores percentuais de extrema pobreza. São os estados do Maranhão, 21,1%, Pernambuco, 18,7%, Acre, 16,5% e Bahia, 15,8%. Vamos dar uma olhadinha agora nos menores percentuais. E aí, a notícia é boa aqui para Santa Catarina. O estado tem o menor percentual de pessoas na extrema pobreza de todo o país, 2,1%. Seguido aí do Rio Grande do Sul, 2,8%, Mato Grosso, 3% e Goiás, algo em torno de 4%. O Banco Mundial considera viver em situação de pobreza em 2021 quem ganhava até R$ 486 por mês. E de extrema pobreza, quem vivia com apenas R$ 168 mensais. De volta com o Band Cidade para falar da Copa do Mundo. A seleção brasileira encerrou a primeira fase do Mundial com derrota para Camarões. Mesmo assim, o time verde e amarelo terminou a fase na liderança do grupo. Mesmo com a classificação já assegurada, muita gente se reuniu nos principais pontos de encontro de Florianópolis. O mercado público ficou lotado de torcedores com o verde e o amarelo, que acompanharam cada lance da partida contra Camarões. A seleção jogou com a equipe reserva. Outro espaço que ficou lotado foi o Ginga Floripa, evento em parceria com a rádio Band FM Floripa. Um grande público foi aos parques de remos para torcer pela nossa seleção brasileira. Mesmo com a derrota, o clima ainda é de otimismo, pois os brasileiros estão ansiosos para as oitavas de final. A seleção vai ter como adversária a Coreia do Sul. Ontem foi Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O mês ganhou a cor vermelha, em alusão à campanha sobre a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e do tratamento contra o HIV. Segundo a Vigilância Epidemiológica Estadual, de janeiro até novembro de 2022, foram notificados 2.055 casos de AIDS no estado. Para o órgão estadual, o número mantém uma estabilidade em comparação a 2021 e 2020. Neste ano, os homens são os mais infectados, com 1.035 casos, e 670 mulheres foram infectadas. A faixa etária com mais registros é a de adultos de 20 a 29 anos. Mais de 45 mil pacientes fazem tratamento no estado. O Dezembro Vermelho alerta para as diversas formas de evitar a infecção e a transmissão do vírus. A camisinha ainda é a grande arma para a prevenção. Além dela, existem as profilaxias pré- e pós-exposição. O SUS oferece de forma gratuita tanto as alternativas de prevenção quanto a testagem e o tratamento contra o HIV. Agora são 7h17, 7h17. Você confere imagens ao vivo da praia central de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Começo de noite por lá, como de resto em todo o estado de Santa Catarina. E o tempo é bom, neste momento não chove na cidade de Balneário Camboriú. Temperatura de momento na cidade é de 24 graus. Em destaque, claro, a faixa de areia da praia central recém-engordada, a iluminação de Natal, o movimento de pessoas ali no mole
que a gente acompanha nas imagens que você confere agora ao vivo, de Balneário Camboriú. E é isso, você fica agora com o Jornal da Band, o Band Cidade fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Como eu falei, vem aí o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo, muito mais cobertura dos estragos provocados pela chuva em Santa Catarina e em outros estados do país também. Mais informações do estado segunda-feira. Você confere ao meio-dia no Jogo Aberto SC e 12h20 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.